Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu a criação de leis contra sanções estrangeiras. Essa declaração surge em meio a essa reaproximação diplomática do Brasil com os Estados Unidos para viabilizar a primeira conversa entre o presidente americano Donald Trump e o presidente Lula sobre o tarifaço. Confira. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do vice-presidente Geraldo Alckmin prepara uma proposta ouvindo o setor privado sobre possíveis caminhos. O governo quer evitar tópicos que não sejam prioritários para os americanos. Minerais críticos, terras raras e big techs estão entre os temas que despontam como prioridades do Brasil. E nesse pacote comercial também está a possibilidade de compras brasileiras dos Estados Unidos em áreas como defesa, aviação e tecnologia. As consultas a empresários ocorrem no momento em que avançam também os contatos da diplomacia brasileira com a Casa Branca para alinhar os próximos passos que buscam viabilizar o primeiro diálogo entre os dois líderes. Apesar do gesto de aproximação de Trump a Lula na Assembleia da ONU, o Brasil mantém a cautela em relação ao encontro e trabalha inicialmente com a realização de um telefonema ou videoconferência entre os presidentes. A expectativa é de que a conversa ocorra em outubro, mas o Brasil não quer passar aos americanos a ideia de que tem pressa para que isso aconteça, nem que uma data oferecida pelos americanos seja acatada automaticamente, sem considerar a agenda de Lula. O sucesso de uma primeira conversa à distância é avaliado como crucial para que Trump e Lula fiquem frente a frente. Existe a possibilidade de um encontro durante uma reunião de chefes de Estado na Indonésia ou até mesmo na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Para o Brasil, é essencial também que haja uma pausa nas sanções americanas contra autoridades brasileiras que cessaram desde os elogios de Trump a Lula. Nesta terça, o petista comemorou a aproximação diplomática. Parecia impossível eu e o Trump ter uma química. E aconteceu a química. Aconteceu. Ou seja, parecia impossível. Sabe? Não tem nada impossível quando a gente tem disposição de fazer as coisas. Não tem nada impossível. Ô, Thiago, nós levantamos hoje essa apuração aqui da CNN, minha, com o Gustavo Uribe, esses sinais, Houve já uma procura formal da diplomacia brasileira para a Casa Branca, pedindo uma data, enfim, dando seguimento aí ao gesto do Trump da semana passada. Agora aí, você sente que o movimento contrário também existe? Ou seja, o governo americano também está se mexendo no sentido de que essa conversa saia, de que esse encontro entre os dois saia? Olha, sim e não. As pessoas que eu venho conversando do governo nos últimos dias, eles têm uma postura muito de que esse não é um assunto contínuo na cabeça dessas pessoas. É um assunto que ele vem e volta, vai e volta, vai e volta, de acordo com o lembrete, de acordo com as circunstâncias. Pode lembrar que Washington está num momento extremamente tumultuado, com a possibilidade de um fechamento do governo, que deve acontecer essa noite, mas a questão do discurso do Trump hoje com os generais americanos. Então, todos esses assuntos, eles são assuntos que estão hierarquicamente na frente de uma conversa com o Brasil. Agora, o que eu percebi nas últimas 24 horas de conversa foram que o tema do Bolsonaro não mudou, que desde sexta-feira, quinta, para ser mais preciso, mais ou menos 4, 5 conversas, esse não é um tema que voltou na mesa. Um dos que eu conversei, ele lamentou, falou sobre isso, mas não soou mais como uma condicionante. Um outro que eu conversei na feira, ele mencionou a anistia, mas ele demonstrou também claramente que ele não entendia muito como que esse processo funcionava, mas todos os outros partiram de uma narrativa mais técnica em relação à negociação tarifária. Então, a sensação que eu tenho é que começa a se ajustar um ambiente de negociação potencialmente técnica. Obviamente, o resultado final vai ter muita gente que vai ficar fora de um eventual resultado final, mas hoje começa a se desenhar uma situação nessa direção. Olha,
Ouvindo você falar que o Bolsonaro não apareceu na sua conversa no Departamento de Estado, Thiago, se junta aqui a tudo que a gente ouve dos empresários, dos consultores e dos lobistas com quem a gente conversa para saber o que está acontecendo. E hoje eu escutei uma conversa, como diria o William Vac, saborosa, dos bastidores disso, de um doador de campanha do Trump, e alguém que testemunhou isso, um doador de campanha do Trump, que falou para ele, escuta, eu estou perdendo muito dinheiro com essa tarifa para os Estados Unidos, para o Brasil. Não, é por causa do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes. Mas quem é Bolsonaro? Quem é Alexandre de Moraes? Eu estou falando do meu negócio, eu estou falando dos meus empregos, né? Então, o Donald Trump está recebendo já esses sinais de doador de campanha que foi prejudicado. Então, não é só o setor econômico americano que está levantando perdas, é quem doou e falou para ele, mas o que eu tenho a ver com esse juiz? O que eu tenho a ver com esse ex-presidente? Não sei nem quem são. Prazer, né? Sou o John não sei das quantas. Então, esse ambiente é o ambiente que se abre para o Brasil levar uma pauta que é uma pauta mais técnica, que é uma pauta factível do ponto de vista econômico e comercial. E o governo já ajustando, inclusive, o humor, vamos dizer assim, em relação à Casa Branca. Você vê as declarações do presidente Lula hoje, Sim. que não existe impossível, tem um freio de arrumação, porque até então o que a gente via do presidente Lula ou dos ministros palacianos eram críticas mesmo, o Trump aqui não... Os minerais são nossos, né? Exato. Agora ele já vê com bons sinais, porque ele também, se isso evoluir de fato, não é quem cria a confusão que vai ser beneficiado, é quem soluciona a confusão. Daniel. Não, mas só para notar também do lado contrário. Hoje faz exatamente uma semana em que não tem nenhum tweet desaforado do Christopher Landau, vice-secretário do Departamento de Estado, não tem nenhum tweet desaforado ali do Departamento de Diplomacia Pública, do Departamento de Estado, replicado pela Embaixada Americana. Desde terça-feira da semana passada, quando teve esse aceno de Trump no discurso na ONU, a burocracia parece ter entendido, ou mesmo a burocracia mais dura ali, que tem mais contato com a dupla, com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo, que está mais suscetível à pressão dos dois, parece ter recuado e pensado duas vezes na hora de abrir o computador, abrir o seu celular e fazer um desaforo pela internet. Isso é sinal de que a burocracia obedecendo o chefe, e nesse caso o chefe é muito centralizador e é muito protagonista do governo, também está mais aberta. Agora, Thiago, tratando de burocracias americanas, de tudo também que a gente estuda, ouve e apura sobre esse assunto, há várias burocracias americanas, né? Há o USTR, há o Departamento de Tesouro, há o Departamento de Estado, que é mais ideológico, inclusive mais próximo ao bolsonarismo. Esse relato que o Daniel coloca, você sente a burocracia captou o sinal do Trump da semana passada, fazendo um gesto ao Brasil e ao presidente Lula para que haja uma evolução dessa situação? Olha, todas essas áreas do governo possuem um nível de profissionalismo que pode variar entre eles, né? Mas mesmo burocratas que são mais ideológicos, outros menos, eles possuem pelo menos um parâmetro de profissionalismo que é muito reativo ao humor, às falas e às publicações do Trump. Existem figuras no governo que possuem a função de traduzir aquilo que o Trump pensa, sente e fala em coisas formais, em narrativas formais e em formas em políticas públicas. O que tem hoje é uma situação que está a se normalizar em relação às tarifas, porque quando as tarifas, não só em relação ao Brasil, mas em relação ao Japão, em relação à Coreia do Sul, em relação a vários outros países, depois de muito tempo que vai passando, esse relato que a Thaís acabou de falar, ele começa a se replicar em várias pessoas aqui em Washington e que estão vendo seus negócios correrem algum tipo de risco. Então, isso obriga a abordagem não só do Trump,
de muitas pessoas próximas a ele em relação às tarifas terem uma abordagem mais profissional. Essa abordagem mais profissional, ela passa a ser mais técnica. Então, por exemplo, com os mexicanos, as conversas que eu fiquei sabendo que aconteceram na semana passada, ela diminuiu consideravelmente o tom da fronteira e aumentou consideravelmente o tom em cima de algumas questões muito técnicas. Então, eu vejo agora o início de uma era de conversas mais técnicas em relação à questão tarifária, porque a pressão interna está ficando muito grande. Tem o outro lado dessa moeda, que é o lado do empresariado brasileiro, né? Com quem também conversei bastante hoje, e a turma dos consultores tentando preparar os setores. Por exemplo, há uma expectativa muito grande para café e carne, que ficaram de fora da lista de isenção. Roberto Azevedo nos contou aqui um bastidor incrível, né, de dizer que ele descobriu que os empresários do café do Brasil a interlocução dos empresários do café no Brasil e nos Estados Unidos eram vistos pela Casa Branca como hard left, como radicais de esquerda, ou seja, não teria interlocução, né? Então, ainda assim, com toda essa mudança na química entre Trump e Lula, há uma expectativa grande que pelo menos esses dois setores devem cair numa lista de exceção. Então, conversando com os empresários, o roteiro que eles esperam que vai acontecer primeiro, libera esses dois grandes setores, café e carne. Depois, vai colocando coisa uma atrás da outra na lista de isenção. Aí fui perguntar para o José Veloso, da ABIMAC, que é do setor de máquinas e equipamentos, que tem muitas empresas, e segundo ele, 150 empresas de máquinas e equipamentos vão ficar sem braço e perna, e outras 50 vão perder a cabeça, se não conseguirem voltar para o mercado americano. Ou seja, nós estamos falando de risco de fechamento dessas empresas. E ele disse que é um setor muito pulverizado, mas que ainda assim vai continuar na batalha. Quer dizer, ainda assim, a distensão entre os dois presidentes e uma abertura maior para uma negociação com o Brasil pode, de alguma forma, acabar ajudando o setor como máquinas e equipamentos. Daniel, a Thaís traz o roteiro do setor privado e o roteiro de Brasília. Agora, o que está sendo preparado? É etanol, a gente ouve etanol, a gente ouve Big Techs, a gente ouve minerais críticos e terras raras. O que o governo está preparando aí para apresentar ao Trump? Então, o que dá para negociar, e aí mais em tese, inclusive, do que fato concreto do que o governo já tem decidido colocar na mesa? Minerais críticos, terras raras, é uma área de óbvio interesse dos Estados Unidos e, por que não, do Brasil? Porque interessa muito ao Brasil fornecer, sim, minerais críticos, mas mediante algum beneficiamento, não perder novamente a onda de algum tipo de beneficiamento de industrialização nas terras raras e nos minerais críticos. Então, garantias de fornecimento mais de longo prazo mediante investimentos em beneficiamento e industrialização tende a ser um jogo de ganha-ganha. Big Techs, de forma geral, tem alguma coisa que daria para negociar. O governo acabou de mandar um projeto de lei para o Congresso que ainda não teve designação de relator, que é a regulação econômica das Big Techs. Pode dar um freio nisso. Tem um projeto sendo negociado no Congresso, já passou no Senado, de regulação de inteligência artificial. Tem interesses por aí americanos que podem ser negociados ou amenizados na negociação dos projetos de lei. Dúvida grande que eu tenho é sobre etanol, uma demanda histórica dos Estados Unidos, o Mercosul, mas aí vale especialmente para o Brasil e para o etanol de milho americano. O Brasil tem uma tarifa de Mercosul de 18%, e a grande dúvida é a seguinte, o etanol de cana do Brasil é tão competitivo que não precisa de proteção tarifária. Se esses 18% forem zerados, está tudo bem. O problema é o seguinte, o que está crescendo no Brasil hoje, a grande expansão da produção de etanol, não é cana, é milho. O milho já corresponde por mais de 15% da produção de etanol do Brasil e daqui a 10 anos vai ser mais de 25%. Então, para esse setor que está investindo muito, tirar a tarifa do etanol de milho americano machuca muito. Então, será que o governo brasileiro vai ter a capacidade de colocar isso na mesa? Isso eu tenho grandes dúvidas. E aí, Thiago, para finalizar esse bloco, esse roteiro que o Daniel traça de Brasília e a Thaís traça aqui de São Paulo, bate com os assuntos e os tópicos possíveis que você tem ouvido em Washington sobre o que a Casa Branca
topa e pretende colocar na mesa de negociação conosco? Olha, bate sim. Existem alguns produtos, por exemplo, brasileiros que são vistos com mais obviedade, por exemplo, açaí. Não tem nenhuma razão para açaí ser tarifado, porque não existe uma indústria americana de açaí, mesmo do sal para diluir a neve dos estados do norte dos Estados Unidos. Então, o inverno está chegando e você vai ter uma quantidade de neve que vai ser diluído pelo sal que vem em grande parte do Brasil. Agora, o governo americano ele divide muito entre a expectativa do que ele pode conseguir agora e do que ele pode conseguir a longo prazo. Então, tudo é uma questão de narrativa, e o Trump funciona assim, até porque minerais raros não é algo simples. Você tem que ver quem que vai fazer todo o processo de mineração. Você vai ter que fazer de algum jeito um drible na lei da licitação, você abrir aquilo para uma empresa que não seja chinesa explorar aquele determinado mineral, e que a venda também seja uma venda direcionada aos Estados Unidos, independente dos preços que o mercado tradicionalmente vai colocar. Então, existem inúmeras barreiras ainda que podem levar anos para serem concluídas, mas o que a Casa Branca se posiciona mais é em cima da intenção. Se a intenção for tomada hoje em relação ao direcionamento de minerais raros para os Estados Unidos, está valendo. Em relação ao etanol, está valendo. O Trump ele precisa de vitórias rápidas. E toda a negociação do Brasil com os Estados Unidos tem que se basear em vitórias rápidas para os Estados Unidos. Aí as isenções vão vir.